meus irmãos. Glória a Jesus. Deixa eu fazer menção da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 6. É bom estar na casa de Deus, né? Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e eis que entre todas as mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio dos seus corações. Então se arrependeu o Senhor. Então lamentou-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo, ou me lamento, de os haver ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Amém? Podemos assentar? Meus irmãos, estamos diante de um texto que, na verdade, ele é bastante falado por muitos, né? Eu quero crer aqui nesta noite que um efetivo de 100% hoje tem ciência daquilo que nós acabamos de ler. Até mesmo o meu filho, na verdade, meu filho ele tem por costume de ligar a televisão, pegar o controle e já colocar no YouTube a história bíblica. Às vezes, quando a gente pega no pé dele, ele é criança, mas ele entende mais ou menos, né, quando a gente está querendo pesar um pouquinho, né? E aí, quando ele vê que o caldo está começando a ficar grosso, está engrossando, ele vai mais, né, ele bota os vídeos, né, religiosos. Aí, na verdade, o primeiro vídeo que já aparece na playlist dele é a história de Noé, né, da Arca de Noé. Então, até mesmo meu filho, né, que está nesse processo de transição de inocência para consciência, tem ciência a respeito dessa história. Na verdade, a criancinha, a menor de todas aqui, até o mais idoso, tem noção daquilo que acabamos de ler nesse exato momento. Fala a respeito da história do dilúvio. Dilúvio no hebraico significa Mabu, que é a destruição por meio de águas. E essa história ela acontece há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Mas para a gente não ficar somente, né, em minhas palavras, porque, né, a gente sabe isso e aquilo, mas para facilitar, né, nós vamos ter uma noção mais ou menos daquilo que aconteceu, né, no decorrer desse capítulo de número 6. Mas é importante a gente relembrar um pouquinho dessa história, para depois a gente extrair algumas lições muito importantes para o nosso dia a dia. Amém? Então, queridos, nós vamos observar que a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus ele observa o mundo, ele observa, né, a nação, o povo agora, né, que existe, que habita na terra, e todos eles têm o seu coração inclinado para a maldade. Na verdade, não todos eles. Existe um que Deus observa e vê que é reto, que é íntegro e que anda com Deus, que se desvia dos caminhos perversos. Ele tenta fazer com que a sua caminhada, o seu passo, o seu andar, venha a agradar a Deus. Então, Deus, na verdade, quando ele observa o cenário, a maldade
imperando nos corações da humanidade, Deus se lamenta. Então Deus resolve querer o quê? Executar um juízo, de forma com que ele diz agora que vai enviar um verdadeiro dilúvio sobre toda a terra. Porém, ele observa os passos de Noé e resolve, então, dizer para Noé para construir uma arca, para que não somente ele, mas também toda a sua família viesse ser livre do juízo que Deus haveria de executar sobre a face da terra. Noé, então, ele obedece à voz de Deus, ele passa cerca de 120 anos construindo essa arca, e quando chega o grande dia de Deus enviar o dilúvio, Deus fecha a porta por fora da arca, e eles estão agora dentro da arca, juntamente com os animais que foram atraídos para dentro dessa arca, e lá então Deus agora rompe as fontes do abismo, água de baixo, água do céu, os homens agora estão atolados em lama, é um estado de calamidade que somente Noé, juntamente com a sua família, eles são livres desse juízo. Aí nós vamos perceber lá no capítulo de número 9, eles descem agora da arca, e então Deus resolve fazer um pacto com Noé, que jamais iria destruir a terra com águas de dilúvio. Porém, meus irmãos, o que me chama a atenção aqui nessa história é que se perpassaram milhares e milhares, milhares e milhares de anos. Logo, eu falei milhares e milhares e milhares, 4 vezes aqui, para vocês perceberem que excederam-se mais de 1000 anos essa história. Passaram-se muitos, muitos e muitos tempos. Mas o que alegra o meu coração, irmãos, é que por mais que passaram-se milhares, milhares e milhares e milhares de anos, ainda nós, quando lemos essa história, quando nós examinamos, quando nós paramos para estar meditando a respeito dessa passagem, é tão atual como naquele tempo, porque nós conseguimos extrair lições importantes para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é coisa do passado, a palavra de Deus não é coisa velha, essa história não é uma coisa antiga que passou e não serve mais para a gente, muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela permanece viva em nossos corações, porque o nosso Deus que nós proclamamos está vivo, assentado sobre o alto e sublime trono, guardando o seu povo. É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos dá vigor, é a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta, e é pela palavra que nós estamos aqui nesta noite glorificando ao nome do Senhor. Então é tão atual, de forma com que nós temos total liberdade de extrair lições importantes aqui nessa passagem. E a primeira lição que nós vamos extrair aqui, para a gente ganhar tempo logo, é que Deus, Ele sabe e vê todas as coisas. Ou seja, Deus, Ele sabe de tudo e Deus vê tudo. Logo no capítulo de número 6, no versículo de número 5, que nós acabamos de ler, vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Olha, frisa bem essa palavra, viu o Senhor que a maldade do homem, viu Deus tudo aquilo que estava acontecendo. Nada passa de oculto aos olhos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que tem os seus atributos. Que atributos é esse que jamais nós vamos ter? Eu jamais vou ousar em pensar em ter esses atributos. Que é ser onipotente, que é o todo-poderoso, onisciente, que sabe de todas as coisas. Eu não sei nem o que eu vou fazer no dia de amanhã, mas Ele já sabe aquilo que eu não sei nem o que eu vou comer hoje. O que a minha esposa fez de jantar para mim. Aleluia. Mas Deus já sabe, ela também sabe, em nome de Jesus, aleluia. Mas Deus já sabe, aleluia, aquilo que eu vou fazer, aleluia, no dia de amanhã. Na verdade, irmãos, eu nem sei aquilo que aconteceu no dia de ontem, aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Deus, Ele está atuando em nossa vida hoje, sabendo aquilo que vai acontecer no nosso amanhã. Por isso que Deus manda dizer para nós nesta noite: não se preocupe, não se espante, não fique apavorado com as coisas que estão para acontecer, porque nós somos um povo que somos guardados por Deus em todos os momentos. Nós somos guardados por Deus. Aí nós ligamos a televisão, colocamos nesses jornais aí, Jornal Nacional, seja lá o que for, que vai colocar aí, que é só tragédia. Aí nós vamos colocar na abertura de Olimpíadas a depravação total, uma afronta contra o cristianismo. Aí tu acha que eu fico amedrontado, que eu fico acuado, envergonhado, ou com medo disso tudo? Muito pelo contrário. É aí nesse momento que eu me fortaleço cada vez mais, é que meus joelhos se dobram e eu clamo
clama ao Deus Todo-Poderoso para honrar ao nome dele em nossas vidas. Vergonhar o evangelho jamais, porque aqui existe um povo valente e corajoso, que não se prostra às estátuas de Nabucodonosor, que não se prostra aos costumes mundanos. Nós somos um povo que serve ao Deus vivo, que é o Todo-Poderoso, que venceu a morte, que também vence as afrontas, ainda que se levantam contra as nossas vidas. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu estou muito feliz, sabe por quê, irmãos? Porque no momento em que eu estava me deslocando do trabalho, no carro, dirigindo, louvando, glorificando a Deus e falando até em línguas estranhas, porque o negócio foi gostoso dentro do carro, eu sozinho lá. Enquanto eu estava me deslocando para cá, às 7 horas da noite já tinha gente que estava de joelho prostrado aqui, orando, e a presença de Deus já estava se manifestando, tanto lá no carro, quanto aqui, quanto na sua casa, quanto você caminhando. Deus está no presente em todos os momentos da nossa vida. Você não está sozinho em nenhum momento. Você não está sozinho. Existem situações da nossa vida que você acha que talvez você está andando nada. Pare com isso. Lembre-se de uma coisa: Deus jamais vai esquecer dos seus. Ainda que você esteja como os discípulos no mar da Galileia, aí vem a tempestade assolando o barco. Aí Jesus, cadê Jesus? Jesus está chegando para te socorrer, porque Ele é o Deus que guarda o seu povo. Meus irmãos, esse atributo só Deus tem. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Por máximo que a gente queira isso, né, irmãos? Em determinados momentos, está em todos os, não vamos conseguir. Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nenhum plano ele vai ser arquitetado contra a vida do povo de Deus, contra a sua vida, sem com que o Eterno Todo-Poderoso saiba. Eu falei isso na escola dominical, aqui no domingo pela manhã, e repito. Falei isso lá em Piabetá também, semana passada. Repito aqui, irmãos. Quando Moisés ele vai escrever o Pentateuco, principalmente essa história, ele não tinha noção em que quem era o diabo, quem era demônio, quem era capeta, e não sabia, não tinha noção. Ainda não chegou ainda a essa revelação para Moisés. Moisés, ele não sabia que existia um império maligno que se manifestava com o intuito e propósito para tentar destruir o povo, para tentar trazer a ruína sobre a humanidade. Isso só vai trazer a essa revelação logo após o cativeiro. Até então, nada disso. Eles não tinham essa ciência, não tinham essa consciência que existia as hortes celestiais da maldade que trabalhavam incansavelmente. Mas o fato de que ele não sabia que aquele povo da antiga aliança, que precede o cativeiro, não tinha essa ciência, não anula o fato de Satanás se levantar para trabalhar incansavelmente com o propósito de destruir a humanidade. Por máximo que Moisés não sabia, Satanás estava trabalhando em todos os momentos para tentar destruir a humanidade. Por máximo que Noé não tinha noção, o diabo estava trabalhando com o propósito de trazer a ruína para tentar destruir a humanidade, a sua família, a sua vida. Mas sabe o que me alegra por demais, irmãos? É que por máximo que o homem não sabia, e tem situações, irmãos, na nossa vida, que o diabo é muito astuto, que ele vai trabalhar de uma forma bem sublime, de uma forma que silenciosa, que talvez você não consiga identificar. Ele está atuando, está trabalhando, criando projetos para tentar acabar com a sua vida, com a minha vida, com a sua família, com a minha família. Deus já intervém de momento, de imediato. Ele já está vendo todas as coisas que estão acontecendo. O diabo ele pode até arquitetar tudo, mas Deus já vem, Deus já entra no cenário imediatamente para trazer livramento para o seu povo, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E Deus manda dizer para você que toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar, não vai prosperar. O diabo pode até forjar ferramentas, ele pode até tentar fazer uma ferramenta poderosíssima, mas não é mais poderoso do que o nosso Deus, que guarda. Sabe por que a palavra de Deus nos diz que não dorme? Deus não dorme e nem tira cochilo. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele está observando os nossos passos, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. O diabo se levanta, mas ele vai cair, porque o poder de Deus vem impactar sobre as nossas vidas.
Aleluia! Oh, glória! Segunda lição que nós vamos observar aqui em Gênesis capítulo de número 6, ou num todo na Bíblia Sagrada. O versículo de número 13 vai me chamar a atenção. Diz assim: então disse, na versão Nova Almeida, atualizada, que eu gosto muito de ler. Na verdade, eu gosto de ler somente a NAA e a NVI. Ponto. Tá? Então, bem de propósito, eu trouxe essa Bíblia hoje para fazer a leitura, né, que é a Bíblia que é a versão do centenário, né, irmãos? Né, a Bíblia do centenário, né, a NAA. Né? Então, ainda tem, se tiver aqui, compre, irmãos. Tá? É muito boa essa tradução. Né? Diz assim o versículo de número 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Mas eu só quero ficar somente com a parte A desse versículo, que diz assim: então disse Deus a Noé. Deus vê o cenário, se lamenta, está irado. Aí ele vai até Noé e diz para Noé: resolvi dar cabo a toda a humanidade. Me alegra o meu coração, irmãos, porque quando a gente vai buscar a tradução dessa palavra no hebraico, eu não gosto muito de fazer isso, mas às vezes a gente se inclina um pouco, né? Essa palavra resolvi, no hebraico quer dizer pani, que significa estar face a face. É estar face a face. A ideia aqui desse versículo de número 13 não é que Deus está face a face com Noé. Ele já tomou a decisão há muito tempo. Ele está face a face consigo mesmo. É como que se alguém estivesse no espelho, hoje, se arrumando para vir para a igreja, e está se vendo no espelho, está tão bonito, empolgado. Eu não tive como fazer isso, que eu vim me arrumando no carro, mas alguém, né, se arrumando no trabalho, na sua casa, aí, diante do espelho, tá, eu estou bonito hoje. Olha, como é que você está? E hoje você, hoje você vai chegar, vai cumprimentar o teu irmão, isso e aquilo é isso, mais ou menos, tá? Só para a gente ter essa ideia. Esse resolvi aqui, a palavra pani no hebraico é isso, é estar face a face, mas é Deus face a face consigo mesmo. Aí você vê, em determinado momento, as irmãs cantando o hino da Lauriette, né, que diz que ele opera até mesmo sem ter reunião. Ele toma as decisões porque ele é Deus. Agora, imagine que se Deus chegasse e falasse aqui assim: Noé, estou com uma intenção de fazer. Tu acha que Noé ia estragar tudo, irmão? O negócio não ia dar certo. Não ia dar certo. Noé ia tentar intervir, ia falar algumas coisas, mas ia dar tudo errado. Então Deus se antecipou, tomou essa decisão e só comunicou para o seu servo. Eu estou dizendo isso porque tem situações na nossa vida que vai acontecer, ou que é que já não aconteceu, ou se é que já não está acontecendo hoje na sua vida. Talvez você está observando o cenário, o negócio não é legal. Deus está tomando a decisão e só está te comunicando. Porque Ele é Deus, Ele não precisa de opinião de ninguém para fazer. Porque se dependesse da opinião do homem, você não estaria aqui hoje glorificando a Deus de maneira nenhuma. Mas Deus não parou para perguntar ao homem: eu posso salvar o meu servo? Eu posso salvar a minha? Nada disso. Deus resolveu fazer porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. Aleluia, glória. A gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então tudo que Deus for fazer na nossa vida, dê glória, agradece a Ele, porque é a vitória certa em nossas vidas, irmão. Oh, glória a Jesus. Aí eu me lembro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16, que vai dizer, Jesus certa vez vai dizer para os discípulos: não foi vós que escolheste a mim. Eu escolhi vocês. Mas eu não escolhi vocês para ficarem no banco sentado, para ficar de guerra, degladiando dentro de quatro paredes, nada disso. Eu escolhi vocês para que vocês vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. E aí eu vou te dar autoridade agora, a fim de que tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Deus escolheu você para você ir ao mundo, ganhar almas, e Ele te dotar de autoridade e de poder. Então nessa noite, entenda que Deus tem os seus propósitos na sua vida e na minha vida.
lição, a terceira lição. Deus só vai tratar aquilo que é dele. Primeira lição que nós vimos aqui é que Deus, ele vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Segunda lição, Deus resolve fazer e não tem ninguém que anule. A terceira lição que nós vamos identificar aqui é que Deus só vai tratar aquilo que é dele. Só vai tratar aquilo que é dele. Verso de número 7, a gente volta um pouquinho, diz assim: disse o Senhor, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, o réptil, as aves, mas a parte A do versículo eu paro aqui. Diz assim, eu vou fazer desaparecer, que significa destruir. Mas eu prefiro me inclinar para limpar e apagar da face da terra o homem que eu criei. Imagine, irmãos, agora, nesse exato momento, eu chegando até o chefe, pastor Natanael, nosso pastor Natanael não, o pastor Robson. Vou dar mole. Eu chego até o pastor Robson, né? E peço ao pastor Robson o telefone dele. Pastor Robson, estou com uma intercorrência dentro da minha casa, me empresta seu telefone, ele me dá o telefone. Aí eu tento ligar lá para casa e fala que assim, cadê? Ninguém atende. Isso irrita. Eu estou tentando ligar para minha casa, para alguém, para meu filho, para minha esposa, e eles não atendem. Aí o que eu faço? Eu pego o telefone irado, pá, tá, quebro, jogo fora. Tá, o pastor Robson vai olhar para mim e falar, rapaz, o que tu fez? Se fosse o pastor Natanael, eu ia falar, tu está excluído. Pastor Robson também tem, né? Mas aí o pastor Natanael vai lá e fala, não, deixa quieto. Então, assim, né? Ele está virado no momento, releva. Né? Então, assim, pastor Robson vai virar e vai falar, cara, o que tu fez? Tu quebrou meu telefone, cara. Primeiro, tu tá doido. Segundo, você está com uma dívida agora muito grande. Você tem que pagar esse telefone para mim. Tem que me dar outro, novinho. Às vezes o telefone é todo quebrado, vai ter que me dar um novinho. Quero saber. Quebrou o meu telefone. O telefone não era meu, era dele. Agora, olha a diferença. Se eu resolvo pegar o meu telefone, ligo para a minha casa para tentar falar com um dos meus filhos e não consigo falar com ele. Irado, jogo, quebro. Pá, tá, quero saber, tá, estou estressado. Alguém vai olhar e vai falar, rapaz, tu está desequilibrado, mas eu tenho alguma dívida com alguém? O telefone era de quem? O telefone é meu. Então, logo, aqui nessa passagem, quando a gente percebe ou pensa que Deus está completamente desestabilizado, perdendo o controle, nada disso. Deus tem todo o controle na palma da sua mão. Ele sabe de tudo aquilo que ele está fazendo. Talvez ele vai falar, Noé, vou destruir. Aí, o homem que não consegue entender, às vezes, né, os planos de Deus imediatamente, ele vai falar, não, cara, você vai fazer isso, está errado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele tem todo o controle na palma de sua mão, repito. Então, logo nós vamos entender que Deus, ele só vai tratar aquilo que pertence a ele. Ele pode destruir a terra, porque quem criou? Não foi o diabo, foi ele que criou aquela terra. Então, ele pode fazer. Ele pode destruir, pode trazer de novo, pode destruir, pode trazer a existência de novo, porque ele é Deus, ele tem todo o poder e ele é o dono de tudo. Salmo de número 24 vai dizer isso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, no mundo em que neles habitam. Tudo pertence a ele, o poder é dele, a glória é para ele, tudo é para ele. Já dizia um cantor, a minha vida é do mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do meu mestre. Se está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu acho que está difícil, é Deus que está trabalhando. Se você está percebendo que as coisas já estão começando a desestabilizar, ou então virou de cabeça para baixo, o cenário mudou, talvez está doendo, está apertado, está difícil, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus operar, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe aquilo que está fazendo para o nosso benefício.
Eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que a dor de uma perda é irreparável, é complicado, é muito difícil em nossas vidas, eu sei muito bem, porque jovem eu perdi minha mãe, mas ainda assim eu percebi que se não fosse pelos propósitos divinos, aleluia, eu não teria uma família. Eu entendi esse momento, porque Deus em determinado momento falou para mim, ainda na juventude, que Ele iria recolher alguém da minha casa para depois estabelecer uma família, porque essa não iria aceitar. Então Deus salvou, recolheu e levou. Logo depois eu conheci a minha digníssima, casei com ela, tive filhos. Ela não conheceu a minha mãe, mas Deus soube trabalhar, fez de tudo e confortou e consolou meu coração. Doeu, mas eu sei que Deus é o Deus na minha vida. Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Talvez você está sentindo dor, talvez você está passando pelo processo. Está igual o povo de Israel andando pelo deserto. Está ruim, mas você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Deus é o teu dono, é Ele que sabe aquilo que faz na sua vida, na sua trajetória. Você pertence a Ele. Está doendo? Ele está permitindo que está doendo, mas tenha certeza de uma coisa, que Ele tem o controle de tudo na palma de sua mão, e Ele vai trazer benefício para a tua vida. E se Ele quiser, amém, glória a Deus. Mas se Ele também não quiser, glórias a Ele, porque o poder pertence a Ele, não ao homem. Quarta lição. Deus sabe aquilo o que é importante para mim e para você. Versículo de número 14. Noé faz uma arca de tábua de cipreste. Ou vou falar melhor porque eu falei errado. Cipreste. Ou então de gofer. Faz uma arca, mas não pode ser qualquer tipo de madeira, não. Não pode ser qualquer tipo de madeira. Tem que ser um tipo de madeira que seja resistente à água. Eu estava vendo um documentário, não é nem da Discovery, é no canal Story Brasil. Eu acho que é um desses canais aí, semelhante ao Discovery. Story Brasil. Eu estava vendo eu gosto às vezes de ver, hoje em dia eu não mais, mas de vez em quando eu me deparo para assistir, mas estava assistindo isso no YouTube, de um grupo de pesquisadores que estavam andando sobre um pântano, e eles conseguiram ver uma tora de madeira, uma tora de cipreste, atolada, afundada num pântano. E aí eles desesperadamente começaram a tentar pegar essa tora, essa madeira, para resgatar. E aí eles correram um risco tremendo, porque tinha jacaré naquele lugar, tinha bichos, não sei, mas apareceu um jacaré na hora ali, Enfim, não sei se foi montagem ou não, mas eu acredito que apareceu. E eles foram lá, se jogaram na água para tentar e pegaram, amarraram, conseguiram botar no barco e puxa de lá, pesadíssima. E eles festejaram quando eles conseguiram tirar. E um deles falaram, isso aqui vale mais do que um terreno para mim. É mais valioso do que um sítio, do que um terreno. Isso aqui é muito bom e importante. E o que me chamou a atenção, irmãos, que ela estava intacta e retinha. Não tinha nada torto. Bem retinho, intacto. Foi essa madeira que Deus mandou Noé construir a arca. Madeira de cipreste. Constrói não dessas madeiras que você bota na água e ela desmancha. Não, essa daí é resistente. Na verdade, vamos dizer que quanto mais contato com água, mais forte ela vai ficando. Mais resistente, mais forte ela vai ficando. Foi essa madeira. Imagine se Noé desobedece a Deus. Fala, não, Senhor, essa madeira é pesada, é difícil de carregar, é complicada, é longe, tem aqui pertinho, isso aqui. Nada. No Evangelho não existe jeitinho. E muito menos jeitinho brasileiro. É aquilo que Deus quer. O tabernáculo foi construído da forma que Deus estipulou que deveria ser feito. O templo foi feito da forma que Deus mandou fazer. Então, aquilo que Deus mandou você fazer, não tente dar jeitinho, não, de maneira nenhuma, porque senão vai dar errado. Faça aquilo que Deus mandou fazer, é isso que é para fazer, então faça. Ainda que seja difícil por demais, vai lá e faça. Foi tão difícil para Noé que ele demorou 100 anos para construir essa arca. Foi difícil demais, mas foi do jeito que Deus mandou ele fazer.
Eles, então, vai lá, e quanto mais contato com a água, mais fibrosa ela vai ficando. Isso é a nossa vida, irmão. Percebe que, se bem que no dilúvio, as águas só não aumentaram. Foram torrentes e torrentes de águas batendo. Foi terrível, de maneira com que o barco, a arca, ela tinha contato com o bravio da água. Batia, mas ela estava lá estabilizadinha. Batia, só boiava, aquele verdadeiro caixotão. Só boiava, né? Batia e só boiava. E quanto mais pancada a água pegava lá, mais fibrosa, mais fortalecido ela ficava. Ela não apodrecia, ela não estragava, ela não se arruinava. Muito pelo contrário, assim é a nossa vida, assim é a tua vida, meu irmão. Quando as águas do dilúvio, o que significa? Quando as tribulações, quando os problemas sobrevêm contra a tua vida, com o propósito de fazer com que você seja destruído, ou com o propósito de fazer com que você seja destruído ou arruinado, ou venha a apodrecer, isso é muito pelo contrário. Aí que você vai se fortalecendo cada vez mais. É nesse momento, por isso que o inimigo não consegue entender, às vezes, as coisas acontecendo na nossa vida. Está desempregado, está na igreja glorificando a Deus. Está passando por um processo, está na igreja louvando a Deus. Está igual a Jó. Jó passou por todos os processos de dificuldade, de provações na sua vida, mas a Bíblia vai nos dizer que ele vai abrir a boca e vai dizer: no saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu e ele tomou. Louvado seja o Senhor. Como é que você vai glorificar nesse processo? Só eu e você, só Deus e você sabe, aleluia. Como é que isso está igual Ana? Penina está se levantando incansavelmente com o propósito de fazer desestabilizar a tua trajetória, a tua caminhada, dizendo que você não é mãe, dizendo que ela tem filhos e pode agradar Elcana e você não. Mas Ana em nenhum momento desistiu de caminhar até Siló para glorificar e louvar a Deus no tempo determinado. Todo ano ela se levantava e ia para adorar a Deus. Todo ano, ainda que Penina se levantava para afrontar Ana, ela se colocava de pé para glorificar e exaltar ao nome do poderoso Deus. Sabe o que está acontecendo hoje na sua vida? Quanto mais as provações, as dificuldades, as lutas vêm se levantando contra a tua vida e você está de pé, porque é o Espírito Santo que fortalece a tua vida, você vem para a casa de Deus a glorificar o nome dele. Aí o inimigo não consegue entender, se levanta cada vez mais e se intensifica cada vez mais a prova, as lutas contra a sua vida, mas também se levanta e se intensifica cada vez mais o poder de Deus na sua vida. Paulo vai dizer isso: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Está fraco, está doendo, está difícil, Deus vai fortalecendo o teu espírito para você caminhar um pouco mais e o nome dele ser glorificado. Mas isso não basta. Não basta você somente ser fortalecido quando as lutas vier. Não pode. Porque se você fizer só isso, você vai perecer. Não vai dar certo. Eu amo Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque Ele traz lições importantes. Logo Deus ele vai falar: não, faz aí, porque não. Deus vai falar: constrói esse tipo de madeira que eu quero. E outra coisa, betuma por dentro e por fora. Reveste, tanto por dentro, reveste por fora. Já revestia no primeiro, reveste no segundo, agora andar, tanto por dentro e por fora. Revestir o segundo, agora vai para o terceiro, tem que subir, é mais difícil, mas vai lá, reveste. Tanto por dentro e por fora. Sabe o que significa isso? É a proteção do sangue de Cristo Jesus na sua vida, tanto fora quanto dentro. Aí vem o selo do Espírito Santo te guardando. Não basta você dizer, venci, mas não adianta. Não adianta você dizer, eu consegui vencer. Não, se você não tiver o revestimento de poder, se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, se você não tiver o Espírito Santo te conduzindo, te guiando, não vai dar certo. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui para glorificar o nome do eterno e poderoso Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz vencedor. Aleluia, glória a Deus. Quinta lição.
Na luta, nós vamos identificar o lugar para onde nós precisamos olhar. Note o verso de número 16, o que Deus vai falar para Noé. Se eu construir uma casa, olha, ele vai falar o seguinte, ó, farás ao redor uma abertura de um côvado de altura. Na verdade, um teto. Se eu construir uma casa e coloco uma janela no teto, e aí? Não sei. Mas, Deus, por que o Senhor não pediu Noé para colocar na arca a janela nas laterais? Tem as suas intenções para ser bem arejado, e vão dizer isso e aquilo. Mas eu pergunto ainda, por que não faz um montão de janela? Senhor, Deus sabe tudo aquilo que Ele faz na vida dos seus. Imagine o caos. Abre a janela. Tem que identificar um montão de coisas horrendas acontecendo. Não. Então o que Deus resolve fazer? É para o alto. É para cima. Tem um hino que vai dizer, olharei para o alto, de onde vem o socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a bênção. Não é isso? Não é para baixo. Deus não te chamou para andar cabisbaixo. Deus não te chamou para ficar olhando para um lado e para o outro, desestabilizado, preocupado com aquilo que está acontecendo. Não. Deus não te chamou para você ficar olhando para trás, querendo desistir, igual o povo de Israel, quando viu o faraó e seus cavaleiros, eles olharam para trás, vão morrer, vão voltar, canção de tolo jamais, é cântico de vitória. Por isso que Deus falou, ei, é em cima, porque quando você estiver entediado, olhe para cima, quando você estiver desorientado, querendo saber o espaço e o tempo, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima. Aí o salmista vai dizer, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O teu socorro não vem de baixo, o teu socorro não vem lá, o teu socorro vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós somos um povo que olhamos para cima, empina esse nariz, ande de cabeça baixa, não ande de cabeça baixa, ande de cabeça alta, elevada, e fala, eu sou filho do dono, eu sou filho do rei, eu sou filho do eterno, eu sou filho do todo-poderoso, eu sou filho do Deus vivo, eu sou protegido e guardado por Ele. Aí vem as tribulações e as provações, abre a janela do céu, olhe para cima. E aí eu concluo dizendo, o versículo 18, conclusão, e a gente encerra aqui. Verso 18 e verso 20. Deus vai falar para Noé, faz a arca. E aí, você vai construir a arca, Noé. E contigo eu vou estabelecer a minha aliança. Agora você tem que entrar na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive e toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, entre na arca para conservares vivo contigo. Leve as aves, leve todas as espécies de animais que vão ser traídas para ser conservada em vida. Versículo 18, Deus manda Noé entrar na arca com a sua família. Versículo 20, ele põe os animais dentro da arca. Qual é o propósito? Para que eles vivam. Para conservares em vida. A morte, ela não teve poder de entrar dentro da... Porque Deus falou que não ia entrar. A morte estava do lado de fora, mas não dentro. Porque Deus falou que ia ter vida.
Deus falou que é Deus falou. Noé, entra na arca, você, tua família, bota os animais também dentro da arca, para ter vida. A morte pode até tentar se manifestar para entrar, mas não tem poder, porque Deus, Ele tem poder sobre a morte. Ah, Ele tem. Ele tem. Imagine agora a morte desesperada, ela conseguiu entrar em todas as casas, ela conseguiu entrar em todas as vidas naquele lugar, só não teve poder de entrar dentro da arca, porque dentro da arca estava o povo que Deus colocou. Não saia da arca de maneira nenhuma, é lá que Deus vai conservar em vida. Deus está mandando dizer para você que a morte ela não tem poder para entrar na sua casa de maneira nenhuma, não tem poder de entrar na tua casa. Ela até se levanta com o propósito de tentar se manifestar, para tentar te amedrontar, seja lá, não sei, mas Deus é poderoso dentro da sua casa. A morte não tem poder. Quando Deus fala, não vai haver morte na comunidade, não existe morte, não existe demônio, não existe capeta, nada disso que se levante para tentar frustrar os planos de Deus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? E se Ele decretou que vai ter vida e ponto final. E Deus manda dizer para você nesta noite, não se preocupe, fique tranquilo, porque vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Ei, eu sei, eu estou aqui, mas existem pessoas na minha casa que ainda precisa ter um encontro com Deus para que venha viver. Vai ter vida também lá na vida. Meu pai precisa, vai ter vida na vida do meu pai, aleluia. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Ele vai se prostrar e se render aos pés do Senhor. Não perca as esperanças, porque vai ter vida na sua casa, vai ter vida aqui na igreja, vai ter vida em teus passos, vai ter vida, a morte não tem poder. Oh, aleluia! Oh, glória! Por que tu está preocupado? Por que tu está tão ansioso? Por que você está querendo desistir? Se existe um Deus que tem poder, aleluia, para reger a nossa vida e a nossa trajetória. Olha você aqui. Olha você aqui. Quem diria que você estaria aqui hoje? Aí você está dizendo que vai desistir agora. Por quê? Não faça isso de maneira nenhuma. Mais uma vez, os planos de Satanás foram frustrados, porque o Senhor está aqui para fortalecer a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.